Olá pessoal, estou de volta. Desta vez nós vamos falar sobre diluição de soluções e também sobre molalidade. Acompanhe comigo neste vídeo. Vamos lá então, começando a nossa aulinha de hoje sobre molalidade e diluição de soluções. Já deixei aqui esquematizado para agilizar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, e você poder acompanhar do início até o final o raciocínio. Bom, o que é molalidade? A molalidade ela é usada para relacionar a quantidade em mol de soluto com a massa do solvente, sem considerar o volume e a massa total da solução. Ok? Então, quando a gente fala em molalidade, a gente considera somente a massa do solvente. Então, observe que essa massa ela tem que estar em quilogramas. Ok? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de molalidade? A gente tem esse W, né? Esse W aqui, que é igual a N1 sobre M2 kg, onde N1 significa o número de mols do soluto, o M2, massa do solvente em quilograma, é bom frisar isso daqui, e o W em mol por quilograma. Aqui tem uma questão que nós vamos resolver. Coloquei aqui como exemplo uma questão da PUC, Minas Gerais. Lembrando que molalidade não é muito cobrada em vestibulares. Mas estou falando que não cobra molalidade. Não é cobrada assim várias vezes. Mas é bom você ficar sabendo, né? De repente aí cai uma questão sobre molalidade, que é diferente de molaridade, ok? E aí você tem condição de responder. O PET mesmo é um exemplo, né? É uma questão na apostila do PET aí sobre molalidade. Quando 39,2 gramas de ácido sulfúrico são dissolvidos em 200 ml de água, obtém-se uma solução 220 ml. A molalidade e a molaridade da solução vale. Eu já deixei aqui a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, que é igual a 98 gramas por mol. Se você ainda tem dificuldade de calcular a massa molar, aqui tem um vídeo, tá? Você vai olhar aí no canal, tem um vídeo falando sobre esse assunto. Então aqui, para a gente responder essa questão, nós temos que encontrar alguns dados, né? Nós vamos responder primeiro a respeito da molalidade e depois sobre a molaridade. Nós não temos o valor de N1, que é o número de mols do soluto. E nós temos condições de calcular o M2, que é a massa do solvente em quilo. Então vamos fazer esses cálculos antes de jogarmos nesta forma. N do soluto é igual a massa do soluto sobre a massa molar desse soluto. Então, N vai ser quanto? Qual que é a massa do soluto? 39,2 gramas. Então, nós vamos colocar a massa do soluto 39,2 dividido pela sua massa molar, que equivale a 98. Então, este N vai ser igual a 0,4 mol. Beleza, já achamos aqui o número de mols do soluto. Vamos transformar a massa do solvente, que aqui está 200 ml de água, em quilograma de água. Como é que fica? Se eu tenho massa do solvente é igual a 200 ml. Como nós estamos falando de água, 200 ml de água equivale a 200 gramas. Transformando em quilograma, né, você vai dividir esse valor por 1000, dividido por 1000,
que equivale a 0,2 kg. Certo? Agora vamos voltar aqui na fórmula. Então, o nosso W, nosso molar, é igual o número de mols do soluto, 0,4 mol, né, que equivale ao mol do soluto, dividido pelo quilograma, pela massa em quilograma do solvente. Nosso solvente aqui é água. Transformamos a massa do solvente em quilograma, deu 0,2. Então, nosso molar é igual 0,4 dividido por 0,2 kg vai dar 2 molar, né? Ou 2 mols por quilograma. Ok? É isso que nós temos como molaridade. Um exercício bem simples, bem tranquilo, né? O que nós fizemos? Nós convertemos aqui a massa do soluto, que é o ácido sulfúrico, nós convertemos para mol, certo? Simplesmente nós dividimos essa massa pela massa molar, que deu 0,4 mols de soluto. Depois nós transformamos o volume de água, 200 ml, em quilograma de água, massa do solvente. Então deu, finalizando aqui, né, 0,2 kg. A partir desses dados, basta pegar e dividir o número de mols, 0,4, por 0,2 kg, chegando em 2 mols. Agora vamos calcular a molaridade. O que é molaridade? Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Né? Como nós estamos falando em mol, né? Então nós vamos simplesmente dividir aqui, ó. Qual que é o número de mols? Então, nossa molaridade é igual ao número de mols do soluto, sempre é com relação ao soluto, como eu já havia falado em vídeos anteriores. Então, qual que é a quantidade de mols do soluto? A quantidade de mols do soluto equivale a 0,4. E qual que é o volume da nossa solução? Nós temos a solução aqui, ó, como 220. Não confunda, tá? Massa de água com o volume de solução. Aqui a solução é 220 ml, que equivale a quantos litros, né? Nós falamos que este volume, para calcular a molaridade, tem que ser em litros. Então, a gente pode até transformar, né, esse volume de solução, que é igual a 220 ml, transformados em litros, vai dar 0,22 litros, né? Basta fazer aquele esquema rápido aqui, ó, voltando a vírgula 3 casas para trás, certo? Então nós vamos pegar aqui e simplesmente dividir o número de mols do soluto pelo volume em litros da solução, que vai dar 0,22. Ela vale 1,8 mol por litro. E assim nós chegamos ao final da questão, certo? Molaridade e molaridade. Tá aí, ó, os dois valores. Beleza? Agora, dando continuidade à nossa videoaula, vamos falar sobre diluição das soluções, que é assunto também da apostila do PET. Ok? Como que funciona uma diluição? Diluição de soluções. O que é diluir? Diluir é adicionar solvente, né? Vamos supor que você tem um café forte, mas você não gosta de café forte. Então você tem que diluir em água. Então, quando você acrescenta um solvente,
né? Uma solução você está diluindo-a, ok? Acontece muito na indústria. A indústria ela compra os reagentes em altas concentrações e aí eles vão preparando soluções de acordo com a sua necessidade, tá? Até por uma questão aí de estocagem, né? Não estocar grandes volumes de reagentes. Então, é melhor estocar volumes menores, porém mais concentrados. E aí, na hora que for utilizar, eles vão fazendo as diluições necessárias, de acordo com a necessidade de cada setor. Qual é a forma para calcular uma diluição? Nós precisamos entender o seguinte: vai depender da situação. Se a concentração estiver em mol por litro, se a concentração está em grão por litro, se está em porcentagem, isso depende da situação. A fórmula vai ser sempre a mesma, você só vai mudar o valor, dependendo da concentração, tá? Neste exemplo, eu estou deixando a concentração em mol por litro. Então, a fórmula básica é essa: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a uma concentração final vezes o volume final. Se eu tivesse, por exemplo, uma porcentagem, né? Nós estamos falando agora aí da questão do álcool em gel, né? A porcentagem álcool 70. Então, cabe aqui também na questão de diluição. Vamos supor que você tem um álcool aí acima de 70, né? Um álcool mais forte. Então, o que você tem que fazer? Diluir. Esta aula não tem o objetivo de ensinar a fazer essa diluição, certo? Mas é só para você familiarizar aí com o que nós estamos falando no cotidiano. Então, se fosse, por exemplo, porcentagem, seria porcentagem inicial vezes volume inicial, que é igual a porcentagem final vezes volume final. Sempre vai ser uma concentração inicial multiplicada pelo volume inicial, que é igual a uma concentração final multiplicada pelo volume final. Sempre vai ser nesta situação a fórmula, tá? Então, como exemplo, nós temos aqui, ó. Qual o volume de água que deve ser, observe aqui, ó, que deve ser adicionado a 100 ml de solução de ácido clorídrico, 0,2 mol por litro, a fim de obter uma nova solução 0,1 mol por litro. Eu costumo pedir para o aluno tirar os dados. Quando ele tira os dados do exercício, fica mais fácil de ele encontrar a incógnita. Então vamos lá. Nós temos a concentração inicial, que é igual a 0,2 mol por litro. Temos o volume inicial. 100 mililitros. Temos a concentração final, 0,1 mol por litro, né? Porque falou aqui, ó, uma nova solução, 0,1 mol por litro. Se uma nova seria a final, né? Antes era uma concentração de 0,2 em 100 ml. Agora nós temos uma nova concentração de 0,1 mol por litro. Temos o volume final? Não. Observe que as concentrações, né, se nós estamos falando de diluição, elas tendem a diminuir, né? Se você está acrescentando mais solvente, você está diminuindo a concentração. Era 0,2, caiu para 0,1. Então diminuiu a concentração. A gente precisa saber quanto de água que foi adicionado a 100 para chegarmos nesta concentração de 0,1. O que nós vamos fazer? Primeiramente, você tem que calcular o volume final que atingiu essa solução. E depois subtrair do que você já tinha. E só assim você vai conseguir compreender quanto a mais de solvente que foi adicionado. Então vamos lá. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Concentração inicial 0,2 vezes volume final 100 ml. Concentração final, chegamos a 0,1 mol por litro.
O volume final nós não sabemos, não foi dado aqui. 0,2 vezes 100, 20, que é igual a 0,1, que multiplica o VF. Aqui nós vamos ter, ó, volume final é igual a 20 dividido por 0,1. Volume final é igual a 200. 200 o que? Mililitros, certo? Aqui são 100 mililitros, então o final aqui também vai ser 100 mililitros. Não chegamos no resultado que queremos. Nós queremos saber quanto de água que foi adicionado. A gente tinha quanto? A gente tinha 100 e chegamos a 200. Ficou fácil, né, turma? Então, o que que acontece? O volume adicionado é igual o volume final menos o volume inicial. Então, o volume adicionado equivale a 200 menos o que nós tínhamos. Volume adicionado é igual a 100 mililitros. Então, esta é a nossa resposta. Ok? 100 mililitros. Vamos voltar lá na perguntinha. Qual o volume de água deve ser adicionado a 100 ml de solução de ácido clorídrico, 0,2 mol por litro, a fim de obter uma nova solução, 0,1 mol por litro? Ok? Então, nós chegamos em 100 ml. Era isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Um assunto bem tranquilo também, bem rápido aí, para vocês conseguirem fechar as atividades da apostila. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, em breve estaremos de volta.